Olá, meus amigos. Flávio Arthur Costa mais uma vez aqui com vocês, falando sobre direito penal, processo penal e criminologia. Bom, como eu tinha comentado com vocês durante a semana, nós tínhamos uma pauta e na quarta-feira eu comentei sobre a Constituição Sociológica, um pedido do Jorge Lucas, para falar um pouquinho sobre esse tema. Hoje eu tenho que falar com vocês sobre a questão da nomeação do ato do presidente Jair Bolsonaro, a nomeação do presidente do chefe da Polícia Federal, né, e o grande problema que deu com o ministro Sérgio Moro, que culminou na sua exoneração. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Primeiro, vamos colocar de lado qualquer questão política, ou minha, ou de quem é ouvinte, ou dos atores envolvidos. Aqui a questão é estritamente técnica. Muito embora eu tenha entendimento que no Brasil o chefe do executivo tem muito poder. E o poder só se limita pelo poder, como já diria Montesquieu. Enfim, indo direto ao ponto, para a gente não enrolar muito e fazer uma análise estritamente técnica, o ato do presidente Jair Bolsonaro, ainda que seja discricionário, e isso não há dúvida, o cargo é de livre nomeação e exoneração pelo presidente da República, ele é um ato administrativo. E como ato administrativo que ele tem os seus requisitos. Todo ato administrativo tem as suas características, os seus requisitos do ato administrativo, que é o que os concurseiros lá decoram como o confi formob, que é a competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Veja bem, aqui no Brasil, nós não adotamos o sistema francês, que é o sistema de contencioso administrativo. O sistema de contencioso administrativo na França permite que a esfera administrativa faça coisa julgada em suas decisões. Ou seja, tudo que for discutido na esfera administrativa faz coisa julgada, tornando impossível a revisão pelo Poder Judiciário. Aqui no Brasil, nós adotamos o princípio da unidade de jurisdição, conforme o artigo 5º da Constituição. Pois bem, voltando à questão do ato administrativo, vocês vão encontrar os elementos do ato administrativo que eu acabei de falar lá na Lei 4717, Lei de Ação Civil Pública. Na verdade, Lei de Ação Popular 4717, a contrário senso, tá? Lá ele vai falar dos vícios e você vai encontrar os elementos. Nesses elementos, veja bem, antes de falar dos elementos é importante a gente tocar no seguinte ponto. Existem duas espécies de ato administrativo. O ato administrativo discricionário, que é o ato alegado pelo presidente Jair e por parte das pessoas que defendem a livre nomeação e exoneração, e o ato vinculado. Qual é a diferença, Flávio? A diferença é muito simples. O ato discricionário é aquele que a conveniência e oportunidade fica a cargo da entidade que tem competência, ou seja, é mérito administrativo. O ato vinculado, por sua vez, é aquele ato que, cumpridos os requisitos legais, você é obrigado a emanar o ato, ok? Um tem conveniência e oportunidade, o outro não. Um tem mérito administrativo, o outro não. Qual é a grande diferença, Flávio? A grande diferença é o seguinte: embora o judiciário, por um respeito à divisão dos poderes, à separação dos poderes, não possa rever o mérito administrativo dos atos administrativos, porque seria a invasão de uma esfera de poder na outra, o Poder Judiciário pode sim, em nome do princípio da inafastabilidade, revisar atos que sejam eivados de ilegalidade. Observe, quando a gente fala dos elementos do ato administrativo, e especificamente sobre o mérito administrativo de conveniência e oportunidade, dentro daqueles elementos do ato administrativo, competência, finalidade, forma, objeto e motivos, a discricionariedade ela está intrínseca em dois elementos somente desse ato administrativo, que é o objeto e os motivos. Esses dois elementos do ato administrativo, o objeto e os motivos, são méritos administrativos, razão pela qual o judiciário não pode revê-los sob pena de invadir a esfera de um poder por outro, ok? Os outros três elementos, competência, forma e finalidade, são elementos vinculados, ou seja, se você tiver um vício de competência, se você tiver um vício de finalidade ou se você tiver um vício de forma, o Poder Judiciário pode sim rever esse ato. E é agora que a gente entra na questão da nomeação
do chefe da Polícia Federal. Vejam bem, embora seja mérito administrativo, o que o ministro Alexandre de Moraes alegou na sua decisão é que houve um desvio de finalidade. Observe, a finalidade de um ato administrativo, ela nunca pode fugir da finalidade pública. E finalidade, como eu já expliquei, é ato vinculado, o que faz com que o Poder Judiciário possa sim rever esse ato. Então, tecnicamente, o ministro Alexandre de Moraes, se estiver atento somente aos requisitos de competência, finalidade e forma, se houver vício nesses três elementos, o ministro Alexandre de Moraes tem o poder dever de rever esse ato sem adentrar na esfera administrativa, sem que isso configure uma violação à esfera administrativa, ok? Como os prints que foram divulgados pelo ex-ministro Sérgio Moro, deixavam bem claro que a intenção do presidente Jair Bolsonaro era a intenção, leia-se tecnicamente, finalidade do ato, o porquê que ele estava exarando aquele ato, deixava claro que não era uma finalidade eminentemente pública, era uma finalidade privada, você tem aí um vício de finalidade. Se o vício está na finalidade, o Poder Judiciário pode controlar esse ato. Ou seja, em resumo, senhores, tecnicamente falando, fora os caráteres políticos, fora as questões políticas, se o ato tem 5 elementos, desses 5 elementos, 3 são vinculados, dentro desses elementos vinculados, a finalidade é um elemento vinculado que pode ser controlado pelo Poder Judiciário. E o presidente Jair Bolsonaro fugiu da finalidade pública no momento da nomeação, e isso ficou claro, ou pelo menos sumariamente claro, durante as divulgações dos áudios que foram colocados pelo ministro Sérgio Moro, a divulgação dos prints. Isso leva a crer que há um desvio de finalidade. Havendo desvio de finalidade, há a possibilidade de controle judiciário. Esse controle seria, assim, ilegal se tivesse como objetivo tratar dos motivos ou do objeto do ato, mas não é o caso, ok? Então, sob esse ponto de vista, no meu entender, respeito às opiniões e contrário, o ato do ministro Alexandre de Moraes, a decisão do ministro Alexandre de Moraes é acertada, é uma decisão tecnicamente acertada, embora a gente tenha vozes dissonantes de muito respeito, evidentemente, no mundo jurídico, ok? É isso que eu tinha para trazer para vocês. Um forte abraço, espero que tenham gostado. Curtam nas redes sociais, esse vídeo vai lá para o YouTube também. E um forte abraço. Tchau, tchau.